Vamos dar início, então, agora à programação do Cotton Day 2026. Teremos agora o nosso primeiro painel com o tema Conjuntura Atual, Mercados, Desafios, Cotton Brasil e Abralog, com representantes da ANEA e da Abrapa. Legal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o Breno Queiroz, aqui representando o Comitê de Logística da ANEA. Enfim, tenho a presença do Davi, nosso presidente. Primeiro, agradecer novamente o convite da ACS. Como foi bem colocado, o algodão tomou uma relevância muito grande, não só em Santos, mas no mundo inteiro. E é um privilégio ver tanta gente, colegas, amigos, autoridade portuária, enfim, pessoas que sabem o que acontece no dia a dia, os desafios que nós temos, mas é importante a gente usufruir desse dia para conseguir alavancar ainda mais, né? Se manter nesse posto de primeiro exportador do mundo e, logicamente, atender e conseguir desenvolver ainda mais todo o nosso Brasil em termos de algodão. Bom dia a todos. Sou o Fábio Carneiro, faço a gestão dos programas de sustentabilidade da Abrapa. Estamos aqui, eu e o Breno, representando o Cotton Brasil, né, uma iniciativa não só da Abrapa, mas também da ANEA e da Apex. Então, trazendo um pouquinho dessa conjuntura inicial para vocês. Tá? Sejam bem-vindos. Esse é o terceiro evento que a gente promove aqui, segundo o Cotton Day. E é uma satisfação ver essa casa cheia de novo, né, Breno? De alguma forma, estamos aqui pelo segundo ano com a casa cheia aí do Cotton Day. Mas no primeiro, acho que a gente não fechava essas duas fileiras aqui, então foi muito bom ver cada vez mais pessoas falando de algodão, como foi destacado aqui. Então, você quer começar? Eu começo? Então, pode começar. Então, vou começar um pouquinho aqui falando da conjuntura, né? E a gente trouxe... Acho que não está funcionando aqui. Foi. Então, a gente trouxe aqui só um pouquinho de histórico, né? O algodão não é uma cultura nova no Brasil. Estamos falando de uma cultura que foi registrada nas cartas de Pero Vaz de Caminha, que os nativos já utilizavam de alguma forma aqui no Brasil, né? Então, é um histórico bastante grande, de vários ciclos também de proibições, né? De alguma forma de produção aqui no Brasil, devido a ser a colônia, né? Devido a ter um contexto diferente aí no passado. Mas o histórico mais recente que a gente tem é de 1980, né? 1970 e 80, quando o Brasil chegou aí a produzir 4 milhões de hectares de algodão no Brasil, né? Mas com a chegada do bicudo, primeiros registros perto de Viracopos, né? O pessoal tenta colocar de alguma forma aí no Brasil, né, que foi importado, mas de fato é que o bicudo chegou no Brasil e trouxe de alguma forma uma grande questão aí de redução dessa produção que existia. Esse modelo de produção, de alguma forma, o bicudo se beneficiou muito no Brasil, questão tropical. E também, em 1989, nós temos aí a questão da Constituição Federal no Brasil, que formalizou os contratos de trabalho, que eram feitos em meeiros, muitas vezes, né, aqui no Brasil. Então, a gente traz aí uma formalização que é importante, que hoje nós nos beneficiamos, né, mas que esse modelo, de alguma forma, de empregabilidade e também de cultivo foi na decadência, né, a pouca gestão. Chegamos aí a ser o segundo maior importador de algodão do mundo em 1996, 97, por ter já uma indústria têxtil aqui no Brasil e não ter mais algodão. Então, essa decadência, de alguma forma, trouxe aí o Brasil ser, eu acho que poucos sabem, o segundo maior importador de algodão do mundo, né? Deixa eu passar os slides. Está funcionando? Passar, acho que não. Deles passar. Ah, está passando de lá? Então, pode passar, então. Não, acho que agora volta lá para o segundo. Então, alguns produtores, vendo essa oportunidade, né, de ter esse mercado doméstico, trouxeram uma nova forma de produzir, com inovação, né, sustentabilidade e tecnologia. Então, aí trazendo um modelo para o cerrado, né, de alguma forma, adaptação de sementes, não só do algodão, mas também a adaptação da semente de soja, fundamental para ter a casadinha da soja e do algodão, aí dentro desse cenário
da produção do Mato Grosso, então incentivado, trazido dentro das fazendas de alguma forma, pesquisadores da Embrapa, de fundações de alguma forma, para que esse cultivo trouxesse aí práticas, né, 2 safras, rastreabilidade física de alguma forma. Então esse modelo já nasceu dessa forma, né, muito tecnológico, claro que diferente do que é feito hoje, né, mas com uma outra forma de produzir. Pode passar. Então isso levou aí a safra passada a ser o maior exportador de algodão, eu falei 23, 24, sendo o maior exportador de algodão do mundo, né, com uma larga escala, um ESG, a questão aí socioambiental, além de colocar esse algodão no mercado doméstico também. Então a gente está falando que 99,9% é abastecido aqui do mercado doméstico pelo algodão brasileiro. Então a importação, né, que é muito falada muitas vezes, ela é um percentual pequeno de fibras, né, alguma forma diferente para comprar um blend, mas é importante reforçar que 99% da nossa, né, consumo doméstico também é abastecido pelos produtores e ainda é um mercado relevante para a produção de algodão no Brasil. Pode passar. Então aqui é o histórico, né, trazendo um pouquinho em gráficos, em números, né, essa questão. Então temos aí os 4 milhões lá o ano passado, agora estamos aí novamente em 2 milhões, então é metade da área com o dobro de produção, é uma produtividade, né, o incentivo de alguma forma, essa questão das sementes, a alta tecnologia é refletida nesse gráfico, né, de alguma forma atingindo aí 4,2 milhões aí de toneladas de algodão no ano passado, né, então 8 vezes mais de produção de algodão. Pode passar. E essa 4 milhões, né, gera, a gente não é só aí o maior exportador, mas acho que a gente gosta de destacar também a questão da geração de renda e emprego, né. O mercado têxtil no Brasil ele é fundamental, então não é só exportação. O Brasil é, de alguma forma, tem 1,34 milhões de empregos formais nessa cadeia têxtil que começa na fazenda, vai para as fiações, confecções, né, chega nas lojas para as pessoas. Então, as pessoas envolvidas, né, nessa cadeia é muito importante, de alguma forma, começando lá na fazenda. Somos também aí um fornecedor de caroço, né? Não é quando se produz aí algodão, não se retira apenas a pluma das lavouras. Então o caroço hoje com óleo, temos aí incentivo muito grande para o RenovaBio, né? Para que o óleo de algodão também entre nessa pauta do RenovaBio de alguma forma, então entrando com outras fontes de renda para o produtor, mas hoje também entramos aí na alimentação da ração em rural. Então não se lembra muito, mas quando se colhe, de alguma forma, 54% que se retira de lá não é nem pluma, né? Outras já é o caroço, de alguma forma, que a gente está estirando. Somos o maior produtor, o maior exportador global, mas o terceiro maior produtor. A gente tem uma grande produção na China e na Índia ainda, né? São muito tradicionais. A China ainda se produz aí 7 a 8 milhões de toneladas, muito maior que o Brasil, mas também importa algodão brasileiro, né? De alguma forma, para exportar. Então temos aí a produção e não estamos produzindo apenas algodão. O Brasil é uma referência de algodão certificado. Então, quando o comprador olha para o Brasil, ele olha uma origem que ele sabe que ele vai ter um algodão com certificação socioambiental. Então, na última safra, 80% do algodão brasileiro foi certificado a BRBCI. Então, ele é, de alguma forma, aí, dentro desse contexto, um grande competidor, uma grande destaque para a nossa questão aí do Brasil, isso utilizando apenas 0,2% do nosso território nacional. Então, esses 2 milhões de hectares aí refletem uma produção muito pequena, um uso de terra muito pequeno, né, 0,2% ali, maioria em segunda safra. Então, tudo isso que gera aí para o Brasil, né, de alguma forma, quantificando aqui esses números para o algodão. Essa aqui é a linha da produtividade, então aquela produtividade que a gente comentou que hoje nesse nivela aí com produtividades alcançadas na Austrália e na China, na média do Brasil. A gente sabe que temos aí 500, 400 arrobas, né, no Brasil já se produzindo, mas a média brasileira já impressiona. Temos 8% irrigado e temos produtividades aí, né, com relação à Austrália e China. Então, dentro de casa, né, dentro das fazendas brasileiras, o trabalho com certeza tem sido muito bem feito e com uma irrigação muito baixa. Hoje, 8% da área apenas é irrigada, né? Tem aumentado de alguma forma na Bahia, né, essa irrigação, mas a gente já está aí nessa competitividade de produtividade muito forte. Isso, para mim, que sou da sustentabilidade, é uso eficiente da terra, de alguma forma, né, a forma de se produzir algodão no Brasil, se a gente colocasse
todo mundo produzindo da forma que produz no Brasil, a gente poderia liberar terra, né, para produzir outras culturas no mundo. Então, a forma que a gente produz hoje, se a gente colocasse essa produtividade na média mundial, a gente liberaria 13 milhões de hectares para produzir outras culturas. A gente está falando que a gente produz 2 no Brasil. Né? 2 milhões de hectares, a gente liberaria 13 milhões de hectares, né, para cultivar. Não quer dizer que tem que parar de produzir na Índia, né? Não tem que parar de produzir em outros locais. Né? Eu acho que é importante ainda essa cultura, de alguma forma, nesses países, mas eu acho que, às vezes, a gente não destaca esses pontos, né? Eu acho que para nós é uma reflexão desse modelo eficiente de produção quantificado em números, né? Então, a produtividade brasileira aí perto de 2 toneladas aí de algodão por hectare, enquanto a média mundial aí é abaixo de 900 quilos, né? Então, essa reflete em competitividade. E aqui está os 2 milhões. 2 milhões de hectares, aquele 0,2%, mostra um potencial de crescimento muito grande no Brasil. A gente sabe que não é apenas terra, né? De alguma forma é investimento que tem que ser feito, né, para ser colocado isso, mas hoje dobrar a área no Brasil não é nada, de alguma forma, né, fora do mundo. A gente já tem aí uma área agricultável de 92 milhões de hectares que o algodão pode ocupar. Temos aí os pastos, né? O Mato Grosso tem convertido algumas áreas de pastos que estão virando algodão, estão virando alguns pivôs de alguma forma. Então, a disponibilidade de terra no Brasil, né, eu acho que não é um grande limitante, como é colocado aí em vários painéis que a gente participa de sustentabilidade no mundo, né? Então, isso assusta, né? De alguma forma, eu acho que assusta não alguns competidores também nessa questão aí da capacidade de crescimento que tem no Brasil. Com certeza, uma lupa grande é colocada por causa disso também. Essa capacidade de crescimento é muito grande no Brasil. Então, aqui só colocando em gráficos também, né, o terceiro maior produtor. Então, hoje nós estamos aí, China e Índia, os maiores produtores globais. E nós temos aí como consumo doméstico também, ali o 7º maior aí com os últimos números do USDA. Né? Então, quando a gente coloca, a gente sempre fala de China, Índia, mas a gente esquece, às vezes, do nosso mercado doméstico, que consome aí 700 e poucas mil toneladas. Né? Ele aparece no gráfico aí no top 10, né? E é um importante consumidor. Nesse contexto da produção, da importância, nasce a Abrapa, né, de alguma forma, aí há bastante tempo, com 11 associadas atualmente. Mais recentemente, o Ceará também passou a ser uma das nossas associadas, né, representando 99% da área plantada e 99% da produção de algodão nacional. Apenas aí o algodão do Nordeste, né, orgânico de alguma forma, alguns produtores familiares que não estão nessa associação, mas a Abrapa hoje é uma federação, então, com 11 associações estaduais. Os produtores são filiados a essas associações estaduais e temos aí a associação, né, dessas associações, que é a Abrapa. Então, é hoje, naturalmente, uma federação e, até agora, trabalhando com 4 pilares de atuação. Nós temos a sustentabilidade, que é o meu escopo, a rastreabilidade e a qualidade como os pilares centrais de trabalho, né, o que dá embasamento para o nosso trabalho dentro da Abrapa, e a questão da promoção que leva isso, de alguma forma, para o mercado doméstico no sul de algodão. Pelo que vocês conhecem, temos aí umas camisas aqui também, do Cotton Brasil, né, para o mercado externo também. Né, então, esse pilar de promoção. Na questão da qualidade, temos o Laboratório Central em Brasília. Para quem não foi ainda, né, convidamos para conhecer, né, esse trabalho da qualidade, né, dentro do Laboratório Central, o programa de qualidade do algodão brasileiro, também com as amostragens, como que é feita essa amostragem nas algodoeiras, é um pilar fundamental para a nossa rastreabilidade. Então, temos aí uma parceria mais nova, que é uma integração com o governo, então, validando esse trabalho que é feito da qualidade dentro do PQAB, então, trazendo aí uma confiança para a qualidade e os resultados de HVI, né, dentro desses algodões. A rastreabilidade, acho que todo mundo que trabalha com algodão já vê essa etiqueta amarela, né, que está ali dentro desse processo. Começou junto com a Abrapa nasce com essa ideia já da rastreabilidade, não com a forma e o sistema que existe hoje, mas já nasce para ter um sistema padronizado, é uma grande força do Brasil e a gente precisa, de alguma forma, valorizar isso. Nós temos aí um processo de rastreabilidade confiante. Claro que há
sempre melhorias, há desafios, né, de alguma forma para ser colocado, mas temos aí esse trabalho da rastreabilidade padronizado no Brasil e colocado aí para o comprador. E o que incomodava os produtores é que isso parava nas fiações, de alguma forma, né, ou nas trades, de alguma forma, né, não passava para o consumidor. Tentamos lançar agora, em 2019, uma iniciativa aqui no mercado doméstico para que o consumidor visse essa rastreabilidade, né? Então, juntando a certificação socioambiental e a rastreabilidade, levando o que a gente chama da semente ao guarda-roupa. Então, levando essa etiqueta, vamos dizer assim, para o consumidor também ter essa informação. Por que isso é importante? Para toda essa demanda de sustentabilidade, mostrar o algodão como uma fibra natural é importante para o consumidor. Então, a gente trouxe essa iniciativa no mercado doméstico para mostrar que o consumidor pode ter acesso a essas informações também. De alguma forma, a gente está preparado para entregar. Então, dentro do mercado, todas essas etapas da cadeia produtiva, de alguma forma, pelas fiações, as malharias, é registrado num sistema, colocado numa etiqueta para o consumidor conseguir olhar. Então, tem alguns grandes exemplos, aí, C&A, Calvin Klein, Veste, mas com a Dudalina, de alguma forma, agora também, né, trazendo nessa etiqueta, ou esse QR Code, mostrando essa história dessa camiseta. Então, essa rastreabilidade, eu acho que é um exemplo, um case do Brasil que a gente pode entregar essa rastreabilidade para o consumidor, que é tanto demandada aí mercados europeus, né, e outros mercados que a gente sabe. O Programa de Sustentabilidade e Qualidade do Algodão Brasileiro, hoje são 3 grandes vertentes, todas elas são o algodão brasileiro responsável em 3 frentes. A primeira dela é dentro da fazenda. O ABR ele já nasce lá de uma iniciativa do Mato Grosso, do Instituto Algodão Social, em 2002, e é levado para os outros estados para trazer essa questão do trabalhista das fazendas, a questão ambiental e também de boas práticas agrícolas envolvidas. Então, hoje o algodão brasileiro responsável já está aí em 80% do algodão brasileiro. Em 2021 foi levado para as unidades de beneficiamento. Então, isso é uma indústria dentro das fazendas, muitas vezes, com normativas diferentes. Então, a gente viu a importância de trazer esse trabalho, né, de sustentabilidade para esse elo também um pouco mais industrial que fica dentro das propriedades. Então, o ABR-UBA nasce nesse contexto e, mais recentemente, em conjunto com a ANEA, trouxemos o ABR-Log. O ABR-Log não é de logística, né? De alguma forma o pessoal pensa que está certificando caminhão, mas o nome nasce um pouco, né, nessas siglas, mas é para os terminais retroportuários que estão em conjunto e fazem parte do nosso estufagem. O ABR-Log nasce nesse contexto que até o nosso presidente já trouxe aqui. Então, nas visitas do Cotton Brasil, a gente viu esses fardos rasgados, sujos, né? Ali a foto até do Schenkel na época, que ele era presidente. E aqui eu vejo que essa foto, a primeira aqui, foi aqui, falamos, não, temos que ir para casa. Então, o senhor Júlio Busato, na visita, teve essa experiência, né, de ver um algodão sujo, rasgado, né, preto, de alguma forma ali, lá no, vamos dizer assim, na dispensa do nosso comprador. Então, olhando esse fardo sujo rasgado lá de um americano ali com plástico bonitinho, né? Então, o HVI desse aqui pode ser muito melhor, né? Mas você olhando para ele, você já diz, esse algodão é pior que aquele. Então, a gente tem que, de alguma forma, né, fazer que esse trabalho da rastreabilidade, da qualidade, de alguma forma, chegue para o nosso consumidor. Eu acho que a gente vê isso, a gente sabe que é um desafio, de alguma forma, a logística começa lá nas fazendas, de alguma forma, pelos fardos, né, por essas capas, mas é isso que a gente está entregando para o nosso consumidor, né? Então, nosso comprador vê esses fardos com a motivação grande, então foi dos produtores mesmo de trazer, na verdade, esse outro elo, né? Convidar os terminais retroportuários, de alguma forma, quando chegasse o caminhão ali no recebimento, né, a gente colocar uma padronização, como que manuseia esses fardos, mas também como que as pessoas que estão por trás dessa estufagem, né, desse elo, também estejam nos mesmos critérios da UBA, do ABR Fazenda. Então, isso nasce dentro de um contexto do Cotton Brasil para que a gente consiga levar, né, essa certificação, de alguma forma, com credibilidade. Então, não adianta a gente falar que a gente é bom, de alguma forma, né? Hoje a gente precisa de um terceiro nos auditando, olhando e dizendo isso para nós. Então, o ABR-Log é essa certificação que leva a experiência das UBAs. Acho que parou de funcionar de novo aqui.
para os terminais retroportuários. Pode passar. Nós temos a Control Union, que é a nossa empresa auditora. Então, a Control Union tem visitado os terminais que demonstram interesse para participar desse programa. Nós estamos agora, em junho, começando as novas adesões para 26 e 27. Então, já convidando todo mundo que está aqui, de alguma forma, para participar desse processo de auditoria também, para mostrar o trabalho que é feito, quem faz bem feito, né? A gente sabe que nem todo mundo faz bem feito, então, de alguma forma, para mostrar quem faz bem feito, quem investe, quem cuida do algodão. Hoje, o ABR Log está lá nas certificações da Control Union no site, de alguma forma, é público, internacional, já, né, traz uma credibilidade muito grande para nós aqui dentro da questão aí da nossa certificação. Só comentar um pouquinho, acho que o processo da BR Log é um processo de melhoria contínua, então a ideia dessa criação é também ouvir todos os elos da cadeia para que a gente possa transformar, melhorar e entender a realidade de cada um. Então, a gente teve o cuidado, né, em discussões com operadores, com transportadoras, com o próprio processo produtivo da porteira para dentro, para ter essa atenção necessária no manuseio do algodão, para entender a realidade, é possível, não é possível, e também tendo um pouquinho de atenção na questão da produtividade, né? A gente tem gargalos logísticos, a gente tem a questão de eficiência de embarque, então a gente tentou atrelar as condições ideais que nós ouvimos dos nossos consumidores no exterior com a realidade do brasileiro, da operação logística brasileira, para conseguir otimizar e ter esse nível de eficiência. Mais uma vez, a cada ano a gente revisa, a gente tem novos, enfim, entrantes na certificação, a gente estimula e até solicita um apoio de todos vocês para a gente conseguir cada vez mais obter mais terminais certificados, seja de transbordo, seja de estufagem, para que a gente consiga fomentar ainda mais a utilização, e essa marca ela vai ser, logicamente, passada para o cliente final e vai ter uma relevância muito maior que a gente vem construindo ano a ano. Obrigado, Breno. Pode passar o slide aqui, não está funcionando aqui. Mais um. Então, trago novamente aqui, acho que quem teve no primeiro Cotton Day Santos teve já essa imagem, mas a gente já teve um feedback muito positivo aí no Cotton Brasil, né, num evento na Turquia, que a gente fez aí, que teve uma pessoa que levantou e falou: a gente reclamou para vocês da qualidade do fardo, né, já estivemos no Brasil aí em missões que vocês promovem, reclamamos várias vezes e vimos que se vocês voltaram para casa e começaram de alguma forma a fazer um trabalho em conjunto. Então isso foi muito bom. Eles falaram assim: continua vindo o fardo que é difícil de tirar do container, continua. Mas esse trabalho de fazer, de organizar, a gente viu que está sendo feito dentro do Cotton Brasil, então isso é, de alguma forma, qualificar essas visitas, né? Então, não só vendendo o algodão lá, mas vendendo com credibilidade dentro desse processo do Cotton Brasil. Então, essa escuta virando em ações e virando também, né, nessa parceria. Para nós aqui é dar visibilidade a um trabalho que já é feito de alguma forma aqui dentro e estimular que isso seja, vamos dizer assim, pegar esses bons exemplos e repercutir para as outras cadeias. Então, querendo ou não, o ABR Log teve esse feedback bastante positivo, pode passar. Mas ainda a gente continua com muitos desafios, né? De alguma forma, a questão dos fardos, né, não padronizados no Brasil é uma questão que a gente tem que conviver, né? Acho que os fardos dificilmente vão ser do mesmo tamanho, do mesmo peso, então cada vez mais essa aproximação do ABR Log gera dentro da Brapa, da ANEA, também essa questão das discussões de como a gente pode melhorar essa gestão dos fardos. A gente sabe que isso é um desafio aqui dentro também do excesso dos fardos, dos containers, né, da planejamento nos caminhões, o risco aí de receber um fardo rasgado, sujo, que estoura, né, alguma cinta de alguma forma. Então isso tudo são planos de ações que a gente consegue fazer dentro das nossas associações, das nossas questões. Até eu participei num evento semana passada, me pediram: a Brapa pode botar uma regra aí de alguma forma para que esses fardos venham mais certo aqui para nós. Eu falei: não dá para fazer isso de alguma forma, mas a gente pode estimular essa discussão dentro da Brapa para que isso de alguma forma veja, né, a importância, a gente estreite essa relação de alguma forma para que a gente consiga trazer. E a gente sabe que um fardo aí que estoura, né, uma cinta, a dificuldade que tem aí de alguma forma na estufagem. Então, cada vez mais temos que trabalhar em conjunto, né? Temos aí o ABR UBA e o ABR Log que cada vez mais precisam estar integrados para fazer esses resultados que a gente tanto deseja.
E para não deixar eu mentir, Breno, eu pedi para o Peter se preparar, que eu ia chamar ele aqui na frente, porque então eu queria chamar aqui na frente o Peter da AS Magalhães para trazer um pouquinho esse depoimento, né? Eu acho que a AS Magalhães tem sido um grande parceiro desde o começo. Não é o único, né? Mas até vou pedir desculpa para os demais que estão aqui na sala, mas eu acho que trazer essa importância do ABR Log, acho que só não nós falando, acho que é importante. Então, Peter, obrigado por aceitar esse desafio de falar um pouquinho da sua experiência no ABR Log e esse incentivo aqui dentro. Imagina, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, estarmos aqui presentes. Uma oportunidade bacana de encontrar tantos amigos e parceiros juntos. Nós temos os nossos 2 terminais, Santos e Guarujá, que já passaram pela certificação da BR Log nos últimos 2 anos. A gente vem acompanhando bastante, vamos dizer assim, a procura pelo setor para aumentar a qualidade. O programa hoje que nós participamos trouxe alguns benefícios nas movimentações, exigiu alguns investimentos em área, em equipamentos, modernização e aquisição de novos equipamentos. A gente entende que tem melhorado de uma forma expressiva a questão da qualidade. Acho que era importante, dentro do programa, a gente poder pontuar e ter algum medidor desses problemas que ocorrem. A gente ainda encontra, né, alguns problemas de qualidade, como você está colocando aqui. O BR Log, ele praticamente tem as suas atenções voltadas para a qualidade. A gente tem verificado que a questão de identificação dos produtos melhorou bastante. Ainda assim, existem alguns desafios, alguns que carecem de alguma melhoria, mas era importante, de repente, dentro do programa, tentar pontuar e aonde melhorar, para que não fique também somente aquela mácula de que os problemas acontecem aqui na ponta do recebimento, onde é a última saída verificada do algodão antes de ir para fora. Mas, a princípio, o programa ele auxiliou, apoiou bastante, e a gente tem visto, tem acompanhado que isso tem melhorado bastante a qualidade do algodão que chega aqui no Porto. Obrigado. Bom, Peter, obrigado mais uma vez pelos seus comentários. Acho que é super importante esse ponto de vista. Como eu disse, é o papel da ANEA, da Abrapa, através do Cotton Brasil e também das iniciativas que a gente tem em conjunto, ouvir os elos da cadeia para justamente entender a realidade, entender o que a gente precisa evoluir. E parte desse processo a gente já está fazendo internamente, tá? Até para explicar, a gente está criando e criou alguns grupos de trabalhos para atacar esses problemas, seja da ponta da fazenda, seja durante o processo, seja no porto, para que a gente possa cada vez mais conseguir mitigar esses problemas que são só refletidos na ponta portuária, porque é onde a realidade realmente acontece e a gente tem que efetivar as exportações, mas a gente está fazendo esse trabalho com muita atenção, ouvindo as partes, para que a gente possa evoluir no futuro próximo. Obrigado. Peter. A gente está aumentando as adesões, né? Todo ano, cada vez mais, temos mais entrantes. Convidamos aí para todos que possam participar, né? A gente sabe que muitas coisas a gente conversa, faz, mas algumas não podemos deixar, né? Eu acho que são fundamentais para o processo acontecer com qualidade. Também a questão social, vocês vão ver que dentro do processo tem muita pergunta de CLT, que parece de algumas formas banal, mas é importante para a questão aí do algodão com uma fibra natural, né, ter essas pessoas envolvidas de uma forma respeitosa ali dentro também. Então, a questão da qualidade, a gente já vai mandar os e-mails convites, mas quem quiser pode procurar eu e o Breno também de alguma forma para mandar o interesse para participar no ABR Log. Pode passar? Trazendo um pouquinho de conjuntura aqui para, acho que levantar a bola para o Breno, de alguma forma, de safra. Pode passar. Nós temos aí, vindo desse cenário aí de exportações recordes, como foi bem alentado aí para o nosso presidente, né, atingindo 3 milhões de exportação de agosto do ano passado a maio desse ano. Então, um valor que já supera qualquer ano de exportação aí no histórico. Mas o mais importante, uma entre-safra muito forte, né? A gente está vendo aí que esse ciclo do algodão, de alguma forma, ali de outubro a janeiro, que é o normal aqui de Santos, né, de alguma forma voltou aí a ter 370, 348
mil toneladas exportadas por mês. Então, essa baixa sazonalidade, né, de alguma forma, está menor esse ano. Então, isso é importante para que a questão logística, né, aconteça de uma forma mais linear, que os investimentos consigam ser feitos, né, e reflacionados. A gente está com 3,3 milhões, né, 3,3, 3,4, temos aí números que facilmente eu acho que cheguem a 3,4 de alguma forma nessas exportações, mas eu acho que essa entre-safra é bem importante aqui, principalmente para o Porto continuar tendo algodão durante todo o ano. Só até me antecipando aqui nas outras informações que a gente traz, a questão da sazonalidade, para quem conhece aí a operação, a gente tinha 4 meses de operação e depois a gente tinha uma queda muito brusca. E essa não sazonalidade, essa homogeneidade de embarque, ela requer, logicamente, uma atenção e um planejamento muito maior do que nós tínhamos antigamente, né? A gente hoje compete com produtos que a gente não competia, a gente enfrenta gargalos que a gente não enfrentava. Então, é o desafio, mais uma vez, a gente manter essa trajetória de ascensão nas exportações, mas com qualidade, com atenção, reduzindo o custo operacional. Não é porque a gente exporta mais que está 100% eficiente, precisa ter essa atenção para que a gente possa progredir e alavancar ainda mais essa competitividade do algodão brasileiro ante aos nossos concorrentes. Pode passar. Agora a gente entra aí num novo ciclo, né, de exportação. Então, com o começo da colheita aqui no Brasil, em junho começa essa finalização dessa safra 24-25, que a gente chama, ou 25, porque gera uma dúvida gigante lá fora quando a gente fala esse 24, 25, né, Bruno? Então, 26, agora começa essa safra 26 no Brasil, de alguma forma aí a colheita acontecer. Pode passar. Então, pode passar o slide. A gente está aí num plantio que aconteceu no Mato Grosso, principalmente, é o nosso principal drive, numa sazonalidade normal, começando, claro, um pouquinho mais devagar, né, mas aí preocupante de alguma forma pelas chuvas, mas depois esse plantio aconteceu muito bem em janeiro. As lavouras estão em boas condições, de alguma forma temos aí uma boa oferta, sem dúvida, para colocar no mercado. Então, trazendo aí tanto no cenário da Bahia, como nessa questão aqui do Mato Grosso. Tivemos algumas chuvas recentes que não impactam em volume, impactam em qualidade, né, em algumas regiões, mas nada que de alguma forma, né, comprometa esse grande volume e esse grande demanda, né, na logística que a gente vai ter. Pode passar. Então, a expectativa agora de safra que a Abrapa tem é de uma redução aí de área plantada. No momento da decisão de plantio, para os produtores foi um cenário, né, de preço muito diferente do que tinha agora, uma competição do milho, né, o milho trazendo essa rentabilidade para o produtor que muitas vezes planta uma parte de milho, uma parte de algodão. Então, nessa tomada de decisão naquele cenário, né, tivemos a redução, principalmente no Mato Grosso, né, de alguma área plantada que hoje reflete no Brasil de 6%. E temos uma estimativa conservadora, a gente acha, de produtividade, que vai ser atualizada agora no evento da ANEA. Né, na quinta-feira a gente divulga um novo número. Estamos levantando esses números com as estaduais, com os produtores, fazendo essa indicação de safra. Mas mesmo essa safra de 3,8 milhões, que na nossa opinião é um pouco até conservadora, de alguma forma já é muito mais que qualquer outro ano, a não ser 25, a gente produziu. Né? Então, 3,8 milhões de toneladas é maior que 24, que 23, ou qualquer outro histórico que nós temos. Então, quinta-feira a gente divulga um novo levantamento agora, de alguma forma trazendo uma atualização, mas o cenário de área plantada provavelmente não mude, né? Mas a produtividade pode, de alguma forma, trazer alguma mudança. Pode passar? Essas 3,8 milhões de toneladas entram num cenário de competição com fibra sintética muito forte, né? Então, estamos colocando um algodão, cada vez mais algodão no mercado muito competitivo para os sintéticos, né? Preço muito barato, com incerteza econômica. Hoje, o consumo têxtil global ele é muito vinculado à questão econômica. Então, se você tem poder de compra na Europa, nos Estados Unidos, você compra uma camiseta. Senão, você prioriza comprar comida, de alguma forma. Então, talvez no curto prazo, né, uma subida de preço muito forte de petróleo, pode ser que pareça beneficiante para o algodão, mas no longo prazo, a gente vê que não é bem assim. Né? De alguma forma, a gente demanda que as pessoas tenham forma de consumo para que consigam consumir o têxtil global, e aqui não falando de algodão, mas falando de qualquer coisa. Temos esses 4 milhões de toneladas de uma vez entrando, crescente demanda de sustentabilidade, todo mundo pedindo por sustentabilidade, mas no final, não sei se comprando ou pagando por isso.
né? Então, essa demanda está aí, a economia circular. Então, o que eu faço com o meu produto quando eu jogo fora? O que eu faço com o meu produto, de alguma forma, quando eu compro aquela camiseta e se ela decompõe ou não? Cada vez mais essa pressão, né, desses mercados. Para o produtor, o risco climático é inerente, né? As chuvas de agora, de alguma forma, têm, né, trazido esse risco. E também margens apertadas, custo de produção agora com essa guerra, de alguma forma, subindo fertilizantes, né, o questionamento muito dos fertilizantes, da disponibilidade, o medo, de alguma forma, de ter esse aumento de custos, né, e é uma margem muito apertada que precisa se conviver. Então, essa desburocratização é muito importante, de alguma forma, porque as margens são apertadas, a gente precisa que não se perca, na verdade, essas margens dentro e no meio da cadeia. Pode passar. Esse é o cenário têxtil, de alguma forma. A gente está colocando essas 4 milhões de toneladas, mais uma vez, no Brasil, nesse cenário têxtil global. Um consumo de algodão crescendo 0,4% nos últimos 20 anos, enquanto as nossas fibras químicas crescendo 4,8% ao ano. Então, a gente não é um grande vitorioso nesse mercado, né? E eu acho que todo mundo que está aqui por causa do algodão, de alguma forma, e precisa, né, comprar essa pauta, digamos, aí nesse mercado, que essa demanda de sustentabilidade vire, né, de alguma forma para o algodão. Então, eu acho que o algodão era 50% ali nos anos 80, a gente caiu para 22% de market share. Então, assim, não quer dizer que caiu o consumo de algodão no mundo, mas ficou estagnado, né? Então, em alguns eventos que a gente participa, é questionado, né, de alguma forma, se as fiações da Ásia precisam investir no algodão, porque não vai crescer mais. A gente precisa trazer essa segurança de fornecimento, essa segurança de crescimento, senão também eles também não querem investir, ou aqui no mercado doméstico não querem investir. Então, aqui é um convite da Brapa mesmo, para que tome, né, essa questão de olhar as etiquetas, de olhar o seu produto de alguma forma, incentivar essa cadeia da produção de algodão na questão do mercado têxtil. Pode passar. Temos também trabalhado no Cotton Brasil numa iniciativa do Make the Label Count. É uma iniciativa para influenciar a legislação no momento certo. A gente fala no momento certo porque não é reclamar depois que ela foi aprovada, mas influenciar nas consultas públicas, né, de alguma forma trazendo esse contexto das fibras naturais dentro do mercado têxtil. Então, temos participado dentro do Cotton Brasil de consultas públicas, trazendo algodão, que é uma iniciativa não só da Brapa, mas da ANEA também em conjunto, né. Tem a questão aí da lã, né, de outras culturas que a gente vê que são importantes nessa discussão. Então, pode passar. Hoje, nós temos aí um roadmap do Cotton Brasil estratégico que passa aí por sustentabilidade, rastreabilidade, qualidade, valor de propósito, consistência de oferta e desenvolvimento de mercado, trazendo esse contexto muito da competição do algodão com essas outras fibras, trazendo o contexto de como que a gente pode ter um market share dentro dessas fibras, a questão da qualidade que melhorou no Brasil, como que a gente pode levar essa qualidade para o nosso mercado. Então, não vou passar por todas elas aqui, mas são as frentes que a gente tem colocado, atuado. Então, o ABR Log entra nesse contexto de alguma forma de trazer essa sustentabilidade, rastreabilidade e qualidade para o nosso consumidor, que é a base de qualquer outra coisa que a gente está fazendo. Então, esse é o meu resumo, que eu trouxe bastante grande, né, de alguma forma aqui, Breno, para trazer esse contexto para você, de alguma forma, na apresentação. Pode passar, por favor. Bom, obrigado, Fábio. Acho que é importante trazer esse ponto de vista macroeconômico, de conjuntura para o algodão, até para entender, muitas vezes, no nosso dia a dia, lidar com questões que afetam direto ou indiretamente o fluxo das mercadorias aqui no nosso país. Mas é importante indicar também que a demanda, como o Fábio exemplificou, é o nosso principal desafio hoje mundial. Então, recentemente, corrija se falar alguma besteira, a gente assinou um memorando de entendimentos também com outras origens que produzem algodão, visando o fomento, práticas mercadológicas, a gente possa conseguir destravar um pouquinho esse consumo de algodão a nível mundial e, lógico, ter aí a manutenção do Brasil como um produtor e maior exportador mundial. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma. Bom, somente explicando a ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, com 26 anos desde sua fundação. A gente aqui representa trades, exportadores, produtores, né, que têm essa aderência, em todos os elos da cadeia. Né. Fazer uma menção aqui via Ângela Quintanilha da EXA, participando aqui do nosso evento. Agradeço mais uma vez a participação. A parceira nas discussões institucionais que a gente tem,
não sei se o Eduardo Heron está aí, mas também uma pessoa que sempre está conjunto com a gente. Jean, representando a ANEC e a ANEA também, bastante participativa nas discussões. A ANEA vem fazendo esse intermédio através de grupos de trabalhos, através de relacionamento institucional, justamente para ouvir o nosso mercado, os exportadores, nossos parceiros, e entender o que a gente consegue, junto com a autoridade, junto com o governo, junto com outras associações, conseguir fomentar e melhorar essa questão, principalmente em termos de infraestrutura, que a gente tem como desafio aqui no Brasil. Pode passar, por gentileza. Bom, pessoal, alguns dados, enfim, macro da questão logística e de exportação. Tá? A exportação de algodão e o transporte de algodão ele é majoritariamente feito por rodovias ainda. A gente teve uma grande evolução nesses últimos anos de utilização da ferrovia, do transbordos, mas a gente entende que isso pode ser mais utilizado, uma maior diversificação de modais, investimentos nesse modal, igual estão acontecendo recentemente, mas hoje aproximadamente 85% das movimentações ainda continuam em rodovia. Né? E sabendo-se que o Mato Grosso representa aí 60 e poucos por cento da produção nacional, a gente vê que a gente tem a movimentação de longas distâncias, que em tese seriam mais benéficas para serem feitas através da ferrovia, com um trânsito de carga de 3, 5, se não 7 dias entre as áreas de originação até o Porto de Santos. Então já tem uma dificuldade estrutural de trânsito da carga da origem até o Porto de Santos, que basicamente, igual o Peter comentou, geralmente as coisas acontecem muito em cima da hora, com uma volumetria de trabalho muito grande, e mesmo assim Santos é o maior porto de algodão mundial, que mostra a capacidade e o profissionalismo de todos os prestadores aqui presentes. Nesse contexto, a gente tem algumas operações, bem poucas ainda, de operação in-house do container, né? Enfim, estufagem dentro das plantas de beneficiamento. Isso tem se intensificado ao longo dos anos, mas ainda é uma questão muito marginal, até pela questão das distâncias que a gente tem entre a retirada e a entrega desse container. Mas a gente sabe que isso está sendo utilizado por alguns exportadores e está fazendo sentido, dependendo do momento macroeconômico e diferenciais de custos, né? A gente hoje tem serviços de ferrovia, principalmente no estado do Mato Grosso, né, maior região produtora, mas a gente tem outras operações acontecendo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, estados de Minas também tem algumas operações, mas a gente continua ainda com 95% tradicionalmente de operações através do Porto de Santos, o que mostra, logicamente, a representatividade, a importância de Santos para as operações de algodão, mas também que evidencia de uma maneira mais clara os gargalos que a gente enfrenta já tem alguns anos, sejam eles estruturais, normativos e também de, enfim, questões naturais que acontecem quando o Brasil tem uma maximização das operações de exportação. Pode passar, por favor. Bom, principais corredores logísticos que a gente vê atualmente, logicamente, Mato Grosso, passando pela operação de Rondonópolis, ou ferrovia ou rodovia, e vinda para o Porto de Santos, ou do Oeste Baiano, com mais ou menos 20% da produção nacional, também vindo majoritariamente para Santos, mas também com outros portos. Eu vou mostrar um pouquinho a relevância e o incremento da volumetria de outros portos. A gente vê alguns novos desenhos logísticos tomando forma, não só pela questão de custo-benefício, mas também já pensando talvez uma reforma tributária, o que possa acontecer no futuro. Mas a gente entende que a manutenção de Santos como principal via de escoamento irá se manter nos próximos anos. Por favor, passar. Bom, 4,3, 4,2 milhões de toneladas, acho que 3,8 um pouquinho conservador, mas, logicamente, como o Fábio comentou, os números serão revisitados, com 85% ainda rodoviário, quando a gente tem estruturas rodoviárias muito aquém do que a gente vê em outros competidores, Estados Unidos e Austrália, por exemplo, né? A gente tem longas distâncias, com infraestrutura, com a precariedade dessas rodovias, né? Então a gente vê que a gente já perde ali na competitividade em termos de custo desde a origem em várias localidades. Lógico, investimentos estão sendo feitos, investimentos deverão ser feitos, mas a gente vivencia ainda bastante obstáculo nessa parte de transporte, principalmente no que tange ao rodoviário. Pode passar. Bom, pessoal, na parte de portuária, tá? Como eu comentei, 95% tradicionalmente exportada por Santos. Nominalmente, salvo engano, do ano 2025, o Porto de Santos, entre aspas, perdeu, se não me engano, 1.000 TEUs em relação à volumetria que a gente tinha feito, finalizado o ano de 2024, o que mostra um pouquinho da preocupação do mercado em relação aos gargalos estruturais que existem, que já são de conhecimento, acho que para todos os produtos, tá? Vem se melhorando a diversificação de portos, é uma necessidade de gerenciamento de risco, de análise de custos na cadeia end-to-end, que a gente fala, do início ao fim, mas a gente entende que questões realizadas de bate-pronto podem
melhorar e, enfim, potencializar essa gestão da cadeia de suprimentos no algodão. Tá? Uma dessas questões que a gente vem conversando com armadores através de associações, né, logicamente, é a disponibilidade de containers que a gente tem próximas regiões consumidoras, né, por isso que Santos tem um benefício muito grande por ser a maior região consumidora aqui do país, mas a gente vê que há um trabalho sendo feito que, de certa forma, armadores, terminais e operadores portuários estão começando a ouvir mais nós, usuários, né, de transportes, nessas discussões a fim de, ao pouco, evoluir, entender, estabelecer métricas mais claras para que a gente possa atacar o real problema e conseguir entender como que a gente consegue se planejar para uma safra que vem forte. Bom, Santos continua com esse benefício de acesso ferroviário, a gente sabe que tem algumas discussões para o futuro de novos acessos, novos investimentos. Não é só o STS 10, né, que a gente vê, acho que é uma coordenação que a gente tem que ter conjunta em várias frentes, acesso, enfim, desburocratização e também a questão da capacidade nominal em si, questões de longo prazo, alguns investimentos, como o Bruno aqui, secretário, comentou, já vão ser realizados, já estão sendo realizados, que a gente vai demandar um pouquinho de tempo para verificar na realidade, mas é um desafio do mercado e de Santos, principalmente, para que essa perda nominal de containers elas não aconteça, né? Que a gente consiga aumentar o volume de Santos, aumentar o volume de outros portos e conseguir evoluir numa cadeia logística como um todo. Pode passar. Bom, eu trouxe só um ponto, Fábio, se me permite falar sobre a BR-Log. A gente teve em 2025, basicamente, 40% das operações de exportação brasileira amparada por terminais certificados ABR-Log. Tá? Mais uma vez, o desafio de fomentar e ter 90%, 100% da operação através de terminais certificados. E a gente vem trabalhando para dar mais visibilidade ainda a esses terminais certificados, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Então, fica, mais uma vez, o desafio para a gente conseguir fomentar isso. Por favor, pode passar. Bom, pessoal, esses são os números safra, né, julho a junho, para a gente não se confundir. A gente vê que, em termos percentuais, Santos tinha uma representatividade maior desde 2022, isso caiu um pouquinho em 2025, igual o número que comentei com vocês. 2026 ainda 93%. O que mostra o desafio da parte portuária, mas a gente vê alguns outros portos também, além da relevância de Santos, incrementando as suas infraestruturas e conseguindo expandir a utilização e a operação de algodão em seus terminais. Salvador se tornou o segundo maior porto, até pela proximidade do segundo estado de maior produção, né, a Bahia. Mas a gente vê outros portos também, Itapuá, Paranaguá, Rio de Janeiro. Manaus tem a questão da hidrovia, que acaba se agravando a cada segundo semestre de cada ano, mas foi um porto que foi utilizado também, além de Itaguaí, Itajaí, enfim, Rio de Janeiro e outros portos que estão em conjunto com o mercado, reestruturando as suas operações, pegando a certificação BR-Log, para a gente possa ter um nível de diversificação saudável para o mercado e a gente consiga trabalhar em conjunto para essa expansão do algodão brasileiro. Pode passar. Bom, pessoal, um ponto que a gente sempre traz nas nossas reuniões de Cotton Day, até agradecer ao Lucas Moreno da LX, que faz um trabalho super importante no mercado, atendendo exportadores, importadores, autoridades, e os próprios armadores, para mostrar com um pouco mais de clareza as questões de atrasos de navios, aberturas de gate e os gargalos de infraestrutura logística. Esses são os principais portos, vamos colocar assim, da operação de algodão. Esses são os níveis de atraso que a gente teve nos portos e a gente vê que tem uma questão de o atraso ficou normal, ele deixou de ser alguma coisa sazonal ou extra e se tornou algo regular. Então, o que isso proporciona para o mercado? Uma melhor organização e necessidade de um planejamento prévio mais assertivo do mercado, né? Essas métricas e a tecnologia que a gente está utilizando todo o mercado para conseguir se planejar mostra que a gente tem um nível muito grande de atraso dos portos brasileiros. Isso depende de vários fatores, ou a própria infraestrutura, ou questões climáticas, problemas no exterior, clima. Acho que é um fator que não é um problema que é proveniente de um único fator, são vários fatores que estão conectados nessas. Mas mostra que alguns portos melhoram alguns meses, pioram outros meses, como a gente está lidando com uma cadeia de suprimentos total, um reflexo numa ponta acaba impactando em outra, o que mostra o desafio para Santos, representando 95%, mas também para os outros portos, para a gente ter uma evolução e uma manutenção regular de exportações, seja de algodão, seja de outros produtos também. Pode passar. Bom, aqui o Lucas até ajudou a gente
montar esse slide é basicamente o nível de atraso que a gente está tendo pelas principais rotas que a gente tem utilizadas pelo algodão, tá, pessoal? Desde janeiro 25 até hoje, fechamento de maio, linha da Ásia, que é o principal mercado do algodão brasileiro. Vou mostrar um pouquinho a distribuição de destinos, mas representa aí mais de 90% dos nossos destinos. Mas a Europa também, a linha da Europa, não necessariamente ela vai depositada na Europa, ela pode utilizar-se da Europa para conseguir chegar em outros destinos, o que mostra essa competição, enfim, de capacidades que a gente tem. Então, temos um nível aí de 60% a 65% de nível de atraso, o que é preocupante quando a gente vê numa safra que já vem com estoque de passagem grande e você tem 4 milhões de toneladas, 3,8 de produção chegando no mercado. Então, mostra aqui o desafio, indica-se que a gente vai ter um gargalo, uma saturação no segundo semestre, o que mostra que, enfim, estratégias e planejamento deverão ser bem assertivas para esse segundo semestre. Pode passar, por favor. E esse é um ponto bastante alarmante, né? Não adianta a gente fazer o trabalho dentro de casa, o produtor carregar no tempo correto, o transporte chegar no tempo correto e a gente não ter a possibilidade de entregar o container no tempo correto. Então, esse é um dado que é alarmante, que a gente vivenciou bastante na pele no último ano e tudo indica que a gente vai sofrer também. Lógico que todos os terminais estão fazendo seus investimentos, estão aplicando tecnologia para melhorar a eficiência de capacidade de pátio e acesso ao gates, mas a gente ainda tem aí 41% dos gates abertos com menos de 2 dias. Então, você imagine um operador portuário, um terminal, um exportador tendo que executar em 2 dias 40% da tua operação, né, com pouco tempo de margem para erro, ou seja, uma demanda empurrada que, apesar dos recordes, são recordes a custos altos, né, seja armazenagem, detention, erros operacionais, e é isso que a gente tem que atacar, e a gente está fazendo esse trabalho junto com terminais, entender mapa de calor, de agendamento, enfim, várias métricas que possam ser identificadas para conseguir otimizar diante da questão estrutural que a gente entende que é mais a longo prazo. Pode passar, por favor. Bom, em relação às operações de exportação em si, linhas marítimas, bem brevemente, pode passar, por favor. A gente tem... Pode passar mais um. A gente tem aí uns transit times, né, nas principais regiões que consomem algodão brasileiro, entre China, Vietnã, Bangladesh, Paquistão, Turquia, Indonésia e Índia. Índia, recentemente, sobressaiu nas questões de exportação desde o ano passado. E esse ano tende a ter uma volumetria também maior, mas os principais mercados, aí, pelo menos 35, 40, 50 dias de trânsito, algo bastante elencado pelos nossos consumidores, né, o tempo de trânsito e chegada das cargas no destino. A gente ouviu muito isso nas rodadas que a Cotton Brasil está fazendo no exterior, e a gente vem, logicamente, tentando antecipar o embarque no Brasil, ter um pouquinho de assertividade na questão de transbordos. A gente sabe que tem situações externas, Estreito de Hormuz e outras questões que impactam nessa gestão, mas é um trabalho, um objetivo, a ANEA, a Brapa, a Cotton Brasil, junto com armadores, junto com linhas amarelas, de otimizar esse tempo de trânsito e atender nosso cliente na melhor melhor velocidade possível. Pode passar, por favor. Bom, Brasil, desde 2023, crescendo exponencialmente nas exportações. Estados Unidos caiu devido a uma questão produtiva, mas a gente se mantém aí pelo 2º ano consecutivo como maior operador de algodão mundial. E a gente tende, né, com todo o trabalho sendo feito pela parte produtora e todo o fomento e ações que a gente está fazendo no exterior, a gente tem como objetivo, logicamente, ter essa manutenção de primeiro colocado como exportador. Pode passar, por favor. E nesse sentido, né, a gente teve essa alternância aí de primeiro posto dos Estados Unidos e Brasil pela primeira vez em todos os tempos. Acho que é importante a gente frisar que, sendo o maior exportador com 95% para o único porto, mais uma vez, mostra aí a criatividade e a superação que a gente tem no total, mas isso a gente tem que levar adiante, que a gente precisa, como mercado, como, enfim, país, federação, Estado, atuar em conjunto para que a gente consiga melhorar, enfim, a competitividade do algodão brasileiro. Tem alternância de altos e baixos, dependendo da safra. Cada safra é uma safra, como vocês bem sabem, e essa tudo indica que a gente vai ter um desafio bastante relevante pela frente. Pode passar, por favor. Bom, primeiro exportador mundial, o maior importador aí está agosto a julho, se eu não estou enganado. De maio, o Vietnã está despontando, mas os mercados se mantêm basicamente o mesmo, Bangladesh, China, Paquistão. A gente vê os últimos números, a gente vê um país que deve
absorver uma quantidade maior de algodão brasileiro, que também passa pelo desafio da questão do brometo de metila, está o Hugo aqui. A gente tem toda a questão de inspeção fitossanitária, enfim, países um pouquinho mais criteriosos na questão fitossanitária, e tudo indica que a gente deve ter uma ascensão bastante grande de Paquistão, que requer a fumigação, Turquia, que a gente tem a condição, que inclusive teve um ofício bem destacado e elaborado na questão da reinspeção, e que mostra o desafio do algodão brasileiro, né? A intensidade, a concentração, ela existe, na verdade ela é mais regular do que era antigamente, o que requer aí um trabalho em conjunto, junto com todos os elos da cadeia, para a gente conseguir mitigar os problemas que podem ser enfrentados. Pode passar, por gentileza. Bom, e em relação aos principais destinos do algodão, né, como eu comentei, os mercados eles não se alternaram, mudou um pouquinho a relevância, o percentual de absorção do algodão brasileiro, China, Bangladesh, Turquia, Índia, Vietnã, Paquistão e Indonésia fecham esse top 7 aí de principais destinos. A China ainda continua aí com basicamente 30% das nossas operações, né, destinadas à China, mas a gente vê países de bastante relevância no mercado de importação, Bangladesh, Turquia e Índia, com valores nominais e percentuais bastante relevantes nessa passagem de safra. Tá? Pode passar, por favor. E como o Davi bem exemplificou, a gente teve aí uma expansão bastante substancial do share do algodão brasileiro em relação ao consumo de algodão mundial, né? 1/3 de todo o volume de exportação já vem proveniente do Brasil, que mostra que o nosso algodão está sendo bem quisto nos destinos, que a gente está conseguindo fazer um trabalho que, mais uma vez, é curto, médio e longo prazo, mas que a gente já está vendo resultados a nível mundial para a pluma brasileira. E do lado direito a gente vê aí a relevância do algodão brasileiro em determinados destinos. Lógico que é o objetivo e parte do processo que a Cotton Brasil está fazendo no exterior é entender esses clientes, entender onde a gente consegue ganhar mais mercado de uma maneira sustentável e competitiva ante os nossos concorrentes. Pode passar, por favor. E em números gerais, a gente sempre traz esse número, né, com o último fechamento de maio, a gente teve aí mais de 3 milhões 130 mil de exportações, a gente deve finalizar esse número aí próximo a 3.300 e pouco, o que mostra aí mais um recorde de operação. E fica aí os desafios também, a gente vê que vários desses meses a gente teve o recorde de operação mensal de exportação, mas que a gente vê aí que existe uma regularidade, os desafios estão mais constantes, né? A gente não tem mais uma caída, não. A gente vai ter que trabalhar 12 meses corrido. O que é bom para todo o mercado e é bom para mostrar a evolução que a gente teve, né, Fábio? Bom, pode passar. Bom, e esse aqui nada mais é do que mostrar o que o Fábio já elencou. A gente tem uma alternância, uma mudança de sazonalidade. Antigamente a gente tinha 4 meses de operação, a gente finalizava a operação. E agora a gente tem 12 meses como sendo provedor de algodão para os nossos clientes, que foi bastante importante na absorção do algodão, na regularidade do algodão brasileiro. Mas o que a gente gostaria de elencar é que, mais uma vez, os gargalos eles existem. Apesar de recordes, eles estão vindo a um custo e estão vindo... a gente pode ser mais competitivo, a gente pode ser mais assertivo, a gente consegue fazer isso. E é só com essa interação, com esse bate-bola aqui em conjunto com autoridades, cadeia, que a gente consegue evoluir como mercado e conseguir, enfim, ter maior competitividade nesse sentido. Acho que é basicamente isso. Pode passar, por gentileza. E é isso que a gente tinha que propor para vocês hoje, pessoal.